Stranger Things é uma série que vai na contramão do rumo tomado por séries de grande sucesso nos últimos anos. Desde Os Sopranos, os anti-heróis ganharam uma força tão grande nas telas e tantos trabalhos magistrais foram feitos que esse movimento virou tendência. E quando algo vira tendência, começamos a ter uma variedade grande de conteúdo seguindo a fórmula, mas com uma variação considerável na qualidade das obras. Quando esses movimentos acontecem, costumam durar muitos anos, isso porque é onde os estúdios e produtoras ficam investindo. Então, a escolha de fazer um show que se passa nos anos 80, com crianças como protagonistas em uma cidade onde coisas estranhas começam a acontecer, e todo esse enredo tendo como público-alvo adultos, poderia não parecer tão atrativo assim para os investidores. Afinal de contas, na história da televisão, muitos programas focados nos anos 80 foram cancelados na primeira temporada ou não sobreviveram nem ao menos ao piloto. A verdade é que, por mais nostálgico que o tema possa parecer ser, o risco do público não se interessar é sempre muito grande. Então, como Stranger Things se tornou um fenômeno tão poderoso produzido pela Netflix? Bom, são alguns motivos para isso ter acontecido, nós vamos falar deles hoje, além, é claro, de mergulhar no universo da série. Mas se você achava que Stranger Things capturou a sua atenção por mera coincidência, vai perceber que a escolha da Netflix em investir no projeto dos Duffer Brothers foi muito bem calculada para te alcançar. Vamos começar por uma pergunta básica. Você já se sentiu manipulado ou manipulada pela série em algum momento? A minha resposta para essa pergunta seria o tempo todo. A nostalgia pelos anos 80 e tudo que envolve a cultura dessa época é o ponto mais óbvio e o principal da série. Com muitas referências a filmes e à literatura, Stranger Things desde o começo capturou a atenção das pessoas apaixonadas por filmes, livros e jogos famosos da época. Não apenas em citações ou em homenagens feitas o tempo todo, mas também mostrando brinquedos, filmes, colocando realmente os personagens dentro daquele universo. Mas não é só até aí que as homenagens vão. Os criadores da série fizeram algo bem inteligente. Eles se apropriaram do melhor que existia em cada história dos anos 80 e trouxeram essas histórias para o universo da série. Então, na primeira temporada, nós temos uma linha muito parecida com filmes como ET, Tubarão e também com linhas muito semelhantes às histórias do Stephen King, com personagens construídos usando referências dos Goonies, Carrie a Estranha e muitas outras obras. Na segunda temporada nós temos uma linha próxima do filme do Exorcista e na terceira a história brinca com filmes como The Thing. Esses são alguns dos exemplos de tudo que foi usado. Então eles construíram a história de cada temporada baseada em um mix de histórias dos anos 80 e os personagens criados também são um mix de personagem dos anos 80. Tudo isso poderia parecer um tiro no pé, porque afinal de contas as pessoas já viram tudo isso e poderiam se cansar muito rápido. Mas existem outras coisas que garantem o sucesso da série. A principal delas, ao meu ver, é a execução. E quando eu falo isso, eu não tô pensando apenas no resultado final, mas em todas as escolhas feitas desde a primeira temporada até a terceira. A mais importante de todas, de longe, foi o casting. Os criadores da série sabiam que, se até mesmo uma das crianças atuasse mal, toda a série iria falhar. Eles precisaram ser perfeitos nas suas escolhas e nós podemos dizer que esse objetivo foi alcançado. As crianças, além de carregarem as características certas para interpretarem nerds dos anos 80, são também ótimos atores, um requisito muito difícil de encontrar com atores dessa idade. Eles são engraçados nas cenas, mas também conseguem entregar nos momentos dramáticos. São crianças que souberam trabalhar muito bem seus personagens, com um destaque maior para Millie Bobby Brown, que tem um desafio maior com a Eleven. A sua evolução ao longo da série é um dos arcos mais interessantes de se acompanhar e a performance da atriz é fantástica, principalmente nos momentos dramáticos. As escolhas feitas com os adultos também é muito positiva, além deles terem sido muito inteligentes em escalar ao longo das temporadas artistas que de alguma forma se conectam aos anos 80 com filmes antigos em que trabalharam. E os seus arcos também são misturas dos filmes que vimos. A referência clara de ET na primeira temporada não foi só uma homenagem, mas uma tendência dos diretores ao longo da série. E outro ponto forte que sustenta as 3 temporadas é a qualidade cinematográfica da série. Eles fazem um trabalho de direção, fotografia, direção de arte e trilha sonora fantástica. Na direção, com composições bem construídas das cenas e com movimentos inspirados na direção
direção do Steven Spielberg. Os diretores foram desenvolvendo um estilo próprio ao longo das temporadas. Eles bebem da fonte das suas referências, mas também não dependem delas o tempo todo. A fotografia e a direção de arte se encontram para criar essa viagem no tempo. Quando você propõe uma viagem como essas para o público, precisa criar algo que seja palpável para os atores. Isso tudo para que se criasse uma sensação na plateia quando vê que tudo em volta daquelas pessoas é real, suas roupas, brinquedos, comidas e até mesmo shopping centers. A parte de trilha de série também é muito interessante. Isso porque existe uma mistura muito interessante entre músicas criadas para a série com composições inspiradas nos sons e instrumentos dos anos 80 e também com o uso de músicas que foram muito famosas na época. Então sempre existiu um investimento nessas músicas para elas poderem estar na série, isso tudo para poder transportar o público para essa realidade. E a edição de Stranger Things tem a difícil tarefa de manter todos os diferentes arcos conectados, e eles fazem isso de uma forma simples, porém que mostra a atenção aos detalhes. Você já reparou que nas transições de uma cena para outra, geralmente o movimento da cena se conecta com a próxima cena? Eles fazem isso das formas mais diferentes possíveis, dando não só ritmo às cenas, mas também uma sensação de unidade no que estamos vendo, mesmo que os núcleos não tenham nada a ver um com o outro até aquele momento. O interessante é que esse poderia ser apenas um atributo técnico bonito, mas que também foi usado de forma dramática no desenrolar das temporadas. Essa é uma das características da série que eu mais amo, que de alguma forma resume tudo o que eu acredito que Stranger Things se propõe a fazer. Contar histórias diferentes que todos nós já conhecemos de alguma forma, mas que estão sendo feitas com tanta qualidade e cuidado que nós temos a sensação de estar vendo algo novo. E isso nos leva ao último ponto. Extraordinary. Mas por que dois irmãos que só tinham escrito alguns episódios para televisão e dirigido apenas um filme ganharam a oportunidade de realizar uma série com pouquíssimo apelo comercial na época? Bom, a verdade é que se streamings como a Netflix não existissem, esse projeto também estaria engavetado. Nós, como assinantes, damos para a Netflix tudo que uma empresa que cria conteúdo original poderia pedir. Nós mostramos o que queremos assistir. Eles têm uma quantidade de dados em todos os países que opera e isso dá para eles uma ideia de quais tipos de filmes estão ganhando mais atenção do público, e foi assim que eles escolheram comprar vários projetos e também financiar outros desde o começo. Eles perceberam que existia uma quantidade bem relevante de um público que escolhia filmes nostálgicos dos anos 80 para assistir, e assim nasceu o interesse do streaming em Stranger Things. Da forma mais simples e calculista, os streamings vão continuar dando aquilo que você sempre pedir. Essa é a nova tendência e vocês lembram o que acontece quando algo vira tendência, não é? Mas a qualidade não é um problema quando o assunto é Stranger Things. Os efeitos visuais e a dimensão da série foram evoluindo no passar das temporadas graças ao sucesso de público. E por mais manipulados que somos em cada episódio, sentimos um prazer gigantesco em viajar para aquela época com essas pessoas. Os Duffer Brothers são apaixonados pelo projeto que criaram. Eles não só cresceram admirando os anos 80, como também desejaram o tempo todo fazer parte dele. Algo muito bonito da série é perceber que todos os personagens estão de alguma forma, em algum momento, quebrados. Os criadores mostram suas fragilidades, discutindo os mais variados momentos da vida humana. Mesmo que inicialmente os personagens tenham sido escritos quase como estereótipos daquilo que já vimos em vários filmes, os atores e atrizes escolhidos trouxeram uma humanidade única para os papéis, e isso também fez com que os roteiros ganhassem mais vida. E por mais que as 3 temporadas tenham praticamente o mesmo problema para ser resolvido, com temas às vezes bobos e com uma realidade invertida que sempre dá um jeito de voltar, nós não nos importamos porque estamos interessados em ver esses personagens evoluindo. E essa é a beleza de Stranger Things. Ser manipulado, mas lembrando que você também pode sempre escolher o que vai ver a seguir.